Como falar sobre sexualidade com as crianças? Eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e te convido a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Primeira coisa importante que eu quero contar para você, segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é essencial para o ser humano, ou seja, ela é importantíssima para que uma pessoa se desenvolva de uma maneira saudável. Segundo ponto, a partir do conhecimento, do desenvolvimento da nossa sexualidade, nós aprendemos também a como nos defender. Então é importante que as crianças, desde muito cedo, saibam sobre como é importante o corpo dela e saibam também sobre como se defender de situações como um abuso infantil, que acontece e atinge e marca as crianças de uma maneira definitiva. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de sexo. Vamos fazer uma diferença aqui, porque ela é muito importante marcar desde o começo dessa nossa conversa. Quando eu falo de sexualidade, eu estou falando sobre a minha maneira de me expressar, de expressar os meus afetos. Eu estou falando sobre como eu aprendo que os homens são, como eu aprendo que as mulheres são, quais são os papéis que cada um dos dois desenvolvem na nossa sociedade. Quando eu falo de sexualidade, eu estou falando sobre a diferença entre algumas pessoas que se identificam com um determinado gênero e outras pessoas que se identificam com outro determinado gênero. Eu estou falando também sobre como é o meu corpo, como o meu corpo funciona, sobre cada parte desse corpo, inclusive as partes que são mais íntimas e mais privadas. Quando eu estou falando de sexualidade, eu estou falando também sobre como eu manifesto quando eu gosto de alguém, como eu me posiciono quando eu não gosto de alguém. Quando eu estou falando sobre sexualidade, eu estou falando também sobre dar limites para mim mesmo, para o outro, como eu posso expressar isso na presença de outros, como eu não devo expressar isso na presença de outros. Então é um assunto muito mais amplo. E dentro desse assunto amplo, um pequeno aspecto está lá, que é o sexo. Esse é um ponto fundamental. Quando eu falo sobre sexualidade, eu estou dizendo sobre como eu me posiciono em relação aos meus afetos, aos meus sentimentos em relação ao mundo, à sociedade e às pessoas que eu amo. Partindo desse princípio, vamos conversar agora um pouquinho sobre o que deve ser ensinado para as crianças e de que maneira. Vira e mexe aqui no consultório, eu atendo às vezes pais que dentro das suas dinâmicas familiares surgem com essas questões e trazem perguntando, mas que hora é a hora de começar a falar sobre isso com meu filho? Ou então trazem o tema, minha filha agora está dizendo que quer namorar, mas ela só tem 9 anos, será que é a hora disso? Ou ela só tem 11 anos? São questões que perpassam a nossa vida o tempo todo, assim como o desenvolvimento da nossa sexualidade, que começa lá quando a gente nasce. Nós pais, já pensamos como vamos ensinar esse assunto para os nossos filhos e aquela criança já começa a sentir o mundo que está ao redor dela. Pensando em tudo isso, é muito importante que os pais, os cuidadores, entendam, aprendam sobre como falar sobre isso com a criança. Desde muito cedo, é importante dizer para a criança sobre como é o corpo dela, sobre as diferenças entre o corpo da menina e do menino. E é importante respeitar o tempo da criança e a idade dela. A nossa linguagem tem que estar adequada à idade que aquela criança tem, à capacidade que ela tem de entender aquele assunto. É muito importante que esse assunto seja visto como algo normalizado dentro da família. Tem algumas famílias em que os pais têm mais facilidade de falar sobre isso, outras famílias os pais têm mais dificuldade, mas um dos dois precisa ser a referência para que essa criança crie um caminho seguro para comunicar-se com esses pais, porque eles são os responsáveis pela educação e a formação dessa criança. E eles precisam ser vistos pela criança como um caminho mais seguro para perguntar o que quiser e o que precisar. Então imagine uma criança até uns 8 anos, ela vai pensar de uma forma sobre o próprio corpo, mas uma criança de 9, 10, 11 já vai pensar de uma outra forma. E tudo começa lá no início da vida
desse bebê. Quando ele começa a aprender a cuidar do próprio corpo, começam a surgir também as primeiras observações, as primeiras perguntas. É importante que esses pais estejam atentos, esses cuidadores estejam atentos a responder tudo isso de uma maneira simples, tranquila e normalizada. O que significa normalizar? É importante que os pais também se deixem ver nus. Tem pais que têm muita dificuldade de tomar banho com seus filhos, principalmente quando o filho é do sexo oposto. Mas é muito importante que isso aconteça também, porque é nesses momentos onde a criança vai ter as curiosidades e vai começar a conversa, começar a fazer as perguntas, e aí os pais têm que estar prontos para poder responder de uma maneira simples, respondendo exatamente aquilo que ela perguntou, e isso cria uma sensação de normalidade, ou seja, tudo bem falar sobre o seu corpo, mas fale sobre o seu corpo comigo. Eu sou a pessoa que sou responsável por contar sobre isso para você. Outro ponto importante é que precisa também respeitar os valores daquela família. Cada família tem um valor, o pai e a mãe combinam sobre o que acha que vai passar para aquela criança. E é isso que tem que ser passado para ela. O cuidador, a escola que os pais vão escolher, precisam estar afinadas com esses valores, com esses pensamentos que esses pais também têm. Principalmente nesse começo, ela tenha uma unidade naquilo que ela está aprendendo. A outra coisa que também é muito importante de ser pensada é que os valores culturais da sociedade, precisam estar inseridos nesse passar de conhecimento. A sua forma, você pai, você mãe, de enxergar as coisas que estão na sociedade também precisam ser passadas para os seus filhos em relação à própria sexualidade. O conceito de consentimento e o conceito de privacidade, de intimidade, eles estão muito próximos. Então, desde muito cedo, é importante que a criança saiba quem pode tocar no corpo dela. O pai, a mãe, o cuidador, tocar com um propósito. Qual é o propósito? Higienização, limpeza e só. Assim que a criança aprende a se cuidar, aprende a se limpar, a se lavar, é ela que tem que fazer esse cuidado. Quando eu falo sobre consentimento, eu estou dizendo que é importante que a criança aprenda que para as pessoas tocarem no corpo dela, precisa que ela deixe. E como que eu ensino isso para uma criança tão pequena? Eu peço licença. Quando eu vou limpá-la, eu falo para minha criança, posso limpar você? Posso lavar você? Eu já estou ensinando para aquela criança que é assim que as coisas devem acontecer com ela, que ninguém tem o direito de tocá-la sem que ela permita. Outra coisa importantíssima, quando a gente fala sobre educação na sexualidade como um todo, é estabelecer uma comunicação segura com essa criança e contínua. Então, saiba você, pai, saiba você, educador, que é um processo que vai se desenvolvendo a cada fase da vida dessa criança. Então, você vai ter que estar sempre tocando nesse assunto, sempre falando sobre esse assunto, mas respeitando sempre o que a criança trouxer para você como curiosidade, como perguntas, na forma de pergunta. A outra coisa essencial é que o foco de tudo isso tem que estar na saúde emocional da criança. Por que eu estou dizendo para ela que ela não pode deixar outras pessoas tocarem no corpo dela? Por que eu estou dizendo para ela que ela precisa aprender a se cuidar, a se limpar sozinha? Por que eu estou dizendo para ela que não é hora dela namorar, que criança não namora? Porque tudo isso tem relação com a saúde emocional dela, que é para que ela cresça e seja alguém feliz. Quando eu falo de saúde emocional, eu estou falando de felicidade. Esses são os princípios norteadores quando a gente vai falar sobre sexualidade com a criança. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre dicas muito práticas no dia a dia, cada faixa etária, como é que eu lido com isso. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Curte.